Olá pessoal, tudo bem? Nós iniciamos então a nossa segunda aula do nosso curso, de diagrama de escopo e, por óbvio, nada mais natural do que a gente começar a discutir um pouquinho o que é o diagrama de escopo, né? O que está por trás do diagrama de escopo, qual a importância dele, enfim. Mas antes disso, eu gostaria de trazer três, possivelmente, talvez para a maioria de vocês, três novos conceitos, né? A gente fala muito, é muito comum nas empresas, organizações públicas, privadas, que as pessoas utilizem o termo mapeamento de processos, né? Ah, esse mapeamento nem sempre é um mapeamento, muitas vezes é uma modelagem, muitas vezes é só uma construção de um diagrama. É, então, o que é, né? E o diagrama de escopo ele está dentro desse contexto, né? Entre esses três principais elementos ali de desenho de um processo, né? Que seria o diagrama, o mapa e um modelo de um processo, né? Então a gente vai ver cada um desses três itens até que a gente chegue aí na conceituação do que é um diagrama de escopo, tá joia? Então, pessoal, nós vamos começar a falar agora sobre, dentre esses três elementos, a gente vai falar um pouquinho sobre o diagrama. E o diagrama é a representação inicial do processo, né? Entre diagrama, mapa e modelo, o diagrama é o mais simples de todos, né? Entre os três. Então, ele demonstra o fluxo básico, né? Do processo, focando as principais atividades ou as principais etapas dentro de um contexto de nível mais alto, né? Mais superficial. Então, ele não trata, por exemplo, como acontece nas outras ferramentas, né, com o mapa e modelo, ele não trata de exceções ou falhas no processo. E por essa razão, comparado aos outros dois, ele é menos preciso. E o diagrama ele pode representar, por exemplo, um macroprocesso organizacional, ele pode se tratar só de um esboço, né, ou de uma versão inicial, de uma primeira avaliação de um processo ou de um subprocesso. E usar, né, o diagrama acaba sendo uma das técnicas mais utilizadas e mais consistentes para que se possa conhecer os processos organizacionais. E essa técnica é conhecida como abordagem top-down, né? A gente vem de um nível mais alto, menos detalhado, e começa a entrar num nível mais baixo ou com maior nível de detalhamento, que é o mapa e o modelo. Então, aí a gente vai fazendo, né, esse detalhamento até que a gente chegue de fato ao nível de processo operacional. Então, o nível de detalhe ele define o quanto cada processo ou subprocesso, atividades, tarefas, procedimentos, atributos, ele é descrito dentro do elemento, né? E nesse caso, o diagrama, como eu já falei, é o mais simples, o mais superficial de todos, assim. E aí, na sequência, pessoal, a gente fala um pouquinho do mapa, né? O mapa é uma evolução do diagrama, onde são acrescentados os atores, né, que executam, né, atividades ou tarefas dentro do processo, eventos, regras de negócio, resultados, né, e um detalhamento um pouquinho mais refinado do processo. E aí o mapa ele amplia para uma visão mais detalhada e fornece informações de maior precisão do desenho do processo quando comparado ao diagrama. Então, nesse nível, né, no nível de mapa, de mapeamento, as atividades do processo e seus objetivos já estão bem mais claros e podem, né, onde você pode identificar as responsabilidades de cada autor atribuídas, né, ao longo desse processo. Isso se deve a vários métodos de levantamento de informações, né, utilizados pela equipe de analistas de processo. Sendo então essa etapa, né, de mapeamento ou de elaboração do mapa do processo, que eu prefiro, é uma das etapas mais importantes, né, onde são identificadas regras, validações, caminhos de exceções, papéis, detalhamentos de atividade. Né? Eu estou sendo um pouquinho redundante porque, de fato, essa fase é uma das fases mais importantes. E para que isso seja feito, existe uma série de métodos, né, como levantamento de informação, né, estudo de informações, oficinas, entrevistas, observações diretas em loco, enfim. E o outro ponto que é importantíssimo destacar é que não existe certo ou errado. Né? O mapa, por ser mais detalhado, é melhor do que um diagrama? Não. Né? A escolha do nível de representação
dos processos, seja diagrama, seja mapa, seja, né, um modelo do processo, ele vai depender do propósito do trabalho. Em muitos casos, antes que a gente entre, né, de fato na modelagem, em muitos casos o diagrama ou o mapa eles já são mais do que suficientes para representar o que a gente quer, né, para chegar no nosso objetivo. Tá bom? Então, só para ressaltar, não existe certo ou errado. Assim, as três formas de representação de um processo, do menos detalhado para o mais detalhado, ela pode ser mais do que suficiente a depender do seu objetivo. Tá bom, pessoal? E por último, vamos falar então um pouquinho do modelo, né, que é a versão final da evolução do processo. A representação do modelo ela traz um grau altíssimo de precisão e de detalhamento do processo, né? E uma grande vantagem, apesar de todo o trabalho, né, que envolve se fazer uma modelagem de um processo, é a capacidade de execução do processo por meio de simulações. E são essas simulações, né, em um software específico para isso, né, um aplicativo específico para isso, que a gente consegue obter informações acerca do desempenho do processo, né, que podem ser úteis ou normalmente são muito úteis para avaliar a sua execução, né, para saber se de fato o processo está sendo executado de forma lenta, quanto tempo em média esse processo demora, quantas pessoas a mais ou a menos são necessárias, né, para que se atinjam metas, por exemplo, de execução num tempo específico. Então, esse nível de execução, né, ele requer uma descrição muito detalhada de atributos do processo, né, como entradas e saídas, procedimentos, os recursos utilizados, o custo de cada uma das tarefas, né, ou atividades do processo, parâmetros de duração, né, de cada uma dessas atividades, enfim. São muitas informações que são necessárias para que a gente consiga fazer, né, a modelagem e executar simulações desse processo. Mas é só a partir desse modelo, né, da modelagem de um processo, que é possível, de fato, executar as próximas etapas, né, de um ciclo de gestão por processos. Como a análise do processo e principalmente o redesenho do processo, a melhoria contínua do processo, a medição do processo. Então, né, é um caminho evolutivo que em algum momento as organizações, né, se já não atingiram, precisam atingir para que se promova de fato uma melhoria baseada em evidências, né, dentro das nossas atividades do dia a dia, dentro dos nossos processos, tá joia? Então, pessoal, para concluir essa aula, o que é, depois de toda essa discussão, o que é um diagrama de escopo aqui para a gente? O diagrama de escopo ele é uma ferramenta utilizada para identificar, conhecer e documentar o processo que está sendo trabalhado. Então, ele é o RG do nosso processo, né? Ele mostra onde estão registrados seus principais elementos. Então, em uma única tela, a ideia é que em uma única folha A4, por exemplo, a gente consiga visualizar, né, ter uma visão bastante razoável de um processo, né, como quais são seus objetivos, quem é a unidade responsável, qual é a unidade responsável, quem é o gestor responsável, quais são as principais fases ou etapas desse processo, entradas, saídas, clientes, reguladores, né, ou leis que definem, né, regras de negócio para a sua execução. Enfim, o diagrama de escopo é o DNA do nosso processo, é o RG do nosso processo. A gente tem que bater o olho no diagrama de escopo e ter uma ideia muito boa do que aquele processo significa, qual é o objetivo dele e como ele gera valor. Tá bom? Então, esse é o diagrama de escopo, que é a ferramenta que a gente vai trabalhar daqui para frente no nosso curso. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.